Salve, salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a aula vai ser sobre meiose, que é uma continuação da aula anterior que eu falei sobre mitose. Ambos eles são processos de divisão celular que vão ocorrer em células eucariontes, né? Certo? E também células procariontes, né? Como em seres unicelulares, que vai ocorrer a fissão binária em seres unicelulares, né? Fissão binária é nada mais nada menos do que a mitose, tá bom? Mas hoje a aula vai ser sobre meiose, que é um processo de divisão celular reducional. Eu já vou falar para vocês o que seria reducional. O processo de meiose ele vai ocorrer na formação de gametas, tanto lá do espermatozoide masculino, quanto do feminino lá o óvulo. O que ocorre, certo? Vai ocorrer dessa forma aqui. Vai ter uma célula 2N, ela vai se dividir em duas células 2N. Isso aqui a gente chama primeira fase, que vai ser meiose 1. E bem aqui ela vai se dividir N e N. Duas células haploides. Então essa aqui, por exemplo, é haploide. E essa aqui é diploide, porque tem dois. Diploide. Essa fase aqui a gente denomina de meiose 2. Então vamos lá. Primeiramente vocês percebem que essa aqui é a célula mãe. A célula mãe. E essa aqui são as células filhas. Gerou 4 células filhas, tá bom? O que ocorre? O número de material genético, o número de cromossomos da célula filha é metade do da mãe. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, para o nosso caso, seres humanos. Nós temos 46 cromossomos. Aí vai lá no espermatozoide, na parte íntima do homem, né? Vai ocorrer a meiose. Vai transformar nossa célula, que é 2N, 46 cromossomos, em 4 células filhas, N. Tá bom? Tem 20 e tem 23, ok? 23 o que? Cromossomos. Por que 23? Porque essa célula aqui, haploide, com 23 cromossomos, encontrar o óvulo lá, que também tem 23 cromossomos da mulher, então essa célula masculina espermatozoide vai levar 23 cromossomos e o óvulo, né, feminino, vai fornecer 23 cromossomos, somando a 46 cromossomos, que somos nós. É por isso que esse processo ele ocorre para a formação de gametas, certo? E também ocorre lá na formação de esporos de plantas, tá bom? Como eu falei para vocês, deixa metade do material genético da célula mãe. E vai ocorrer 2 processos. Um que se chama meiose 1, que aqui está resumidamente aqui, e o processo de meiose 2. Na meiose 1, assim como vou retrocedendo um pouco, assim como na mitose, que houve o processo de intérfase, ou seja, o crescimento da célula para que depois ela possa se dividir, aqui na meiose também houve o crescimento da célula para que ela pudesse se dividir. Então, vamos lá. Houve intérfase, cresceu as organelas, cresceu o citoplasma nuclear, cresceu tudo aí. E aqui na prófase 1 vai ocorrer nada mais nada menos, certo? Do que a formação do fuso mitótico, certo? Você não viu a aula de mitose, veja a aula de mitose, que essa aula aqui vai ser mais... vai precisar de alguns conhecimentos que eu passei lá na aula anterior, certo? Então vai haver a formação do fuso mitótico, certo? Vai haver a condensação, né? O início da condensação dos cromossomos. Também vai haver o desaparecimento do núcleo e da carioteca. Aqui na metáfase 1, vai acontecer o seguinte. Aqui está a nossa célula. E vai haver a criação das cromátides irmãs. Certo?
formação dos cromátides irmãs e o alinhamento desses cromossomos na placa equatorial, certo? E os centríolos, eles vão aqui. Então, dando continuação aqui, os centríolos, vai haver a criação, a formação, né, dos fusos mitóticos aqui, a partir dos centríolos, na fase da metáfase 1, né? Os centríolos, eles vão para polos opostos. E o que acontece? Aqui vai haver cromossomos homólogos. O que são os cromossomos homólogos? São quando dois cromossomos estão do lado do outro, assim, ó, que a gente denomina cromossomos homólogos. E vai acontecer uma coisa muito interessante entre eles, que é denominado crossing over. Nesse processo, crossing over, vai haver troca de material genético. É por isso que a espécie humana, ela é uma espécie tão diversificada, porque nesse processo aqui de meiose vai haver a troca de material genético aqui entre os alelos aqui das cromátides, tá bom? Então, por exemplo, se eu tinha que esse cara aqui era azul, isso aqui era azul, certo? E vem um vermelho pra cá, ó, você entendeu? E pra cá vem um azulzinho. Então houve esse compartilhamento, né, de material genético, essa troca, certo? E aí o que acontece? Essas cromátides irmãs, elas vão estar aqui, beleza? Um do lado da outra. Aqui também, aqui também, aqui também. E é nessa fase aí da metáfase que elas vão se reunir nessa placa que a gente chama de placa equatorial, né? Elas vão se alinhar, certo? Houve formação das cromátides irmãs também, cromossomos homólogos. E essa é a principal diferença, né, entre a metáfase 1 e a metáfase 2. Que enquanto a metáfase 1 ela alinha os cromossomos, apenas cromossomos, aqui na metáfase 1 vai ser a separação o alinhamento dos cromossomos homólogos, tá bom? Já na anáfase 1, o que acontece? Vai ocorrer a separação desses cromossomos homólogos. Então, essa é a principal diferença também entre a anáfase 1 da meiose e a anáfase da mitose. Vai ocorrer a separação dos cromossomos homólogos. E na telófase vai haver a divisão, né, a citocinese, como aconteceu lá na aula anterior. Assistam, tá bom? Então essa foi a primeira fase, que foi a meiose 1. Meiose 1. Então aquela célula lá que tinha cromossomos homólogos, aí ela virou duas células diploides, certo? Ou seja, conservou material genético. Beleza? Agora vamos para a meiose 2. Agora que houve a separação dos cromossomos homólogos, agora vai haver a separação das cromátides irmãs no processo da anáfase. Então vai acontecer a mesma coisa na metáfase. Esses cromossomos vão se alinhar lá por meio dos fusos mitóticos, certo? Que movimentam os cromossomos. Na metáfase 2 vão se alinhar, né? E na anáfase 2 vai ocorrer a separação das cromátides irmãs. Então elas vão se separar. E nessa separação também vai haver a separação e a divisão de organelas que vão se dividir para ambas as células. Na parte da telófase 2 vai haver a citocinese, que vai quebrar ela bem no meio, formando duas células N, com a metade do material genético dessa célula mãe aqui. Então por isso que aqui de diploide vai para haploide, tá? Com a metade do material genético, 23, certo? Então, e essa fase da meiose 2, se vocês forem reparar, dá para comparar ela com a fase da meiose, da mitose, na verdade. Que esse aqui é nada mais nada menos que um processo de mitose, ou quase isso. Porque aqui
acontece tudo o que acontece lá na mitose, né? Só que a única diferença é que aqui é uma mitose entre aspas. Por quê? Porque aqui uma célula 2N vai virar N. Só que na mitose, uma célula 2N vira 2N. Conserva o material genético. Aqui não houve a conservação do material genético. E essa é a diferença. Então foi essa aula. Espero que vocês tenham gostado dessas duas aulas sobre divisão celular, né? Se entenderam, se gostaram, deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? E esse aqui é um dos principais conteúdos assim que caem no Enem e de grande importância, né? Todos saberem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e tchau!